Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Nós vamos encerrar, se Deus quiser, o capítulo 8 do livro de Mateus. E tendo Jesus chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam: que temos nós contigo, filho de Deus, filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Podem sentar. Muito mais trechos que já foram explanados, nós não vamos fazer referência, mas vamos começar exatamente a pensar nesta manada de porcos que estava pastando e os demônios se apossaram dela. Os irmãos, quando você procura alguma coisa acerca desta manada de porcos, uma explicação, você vai encontrar vários pensamentos, e alguns deles não têm base bíblica. Quando nós estudamos a palavra, nós devemos prestar muita atenção, porque muita gente acrescenta alguma coisa que tem na Bíblia e outros retiram. Eu mesmo estou refazendo aquele estudo acerca de dízimo, a pedido, para poder ficar bem feito, no que eu comecei a dar no dia de ceia. E quanta coisa falam que não está na Bíblia, e quantas coisas acrescentam naquilo mesmo. Pensamentos que não foram de Cristo e palavras que não foram de Cristo. Aqui é a mesma coisa. Em primeiro lugar, existem muitas pessoas que afirmam que os espíritos imundos entraram nos porcos exatamente porque os porcos eram animais imundos. E a morte daqueles animais imundos seria um castigo para aqueles que criavam, porque estavam praticando um ato em desobediência aos mandamentos, ou ensinamento no Velho Testamento. Em primeiro lugar, eu faço uma pergunta: onde está na Bíblia alguma ordem, algum mandamento, alguma palavra que diga que até mesmo o judeu era proibido criar porcos? Eu já vi muitas pessoas pregarem acerca do filho pródigo e dizem que o filho pródigo caiu tanto que foi cuidar de porcos, que eram animais imundos, que o judeu era proibido cuidar de porcos. A Bíblia fala muito pouco acerca de porcos. E o que nós vemos acerca de porcos, determinações, vamos abrir o livro de Levítico, capítulo 11.
Levítico capítulo 11, acharam Levítico? Terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo e depois vem Levítico. Vamos ler o capítulo 11, o versículo 1 até o versículo 8. Para os judeus foi criada uma relação de animais que eles não podiam comer. Mas a Bíblia não proibia eles criarem aqueles animais. Eles não podiam comer aqueles animais. Vou mostrar para vocês o que a Bíblia proíbe, nesse sentido, o que não proíbe, o que é muito discutido. Versículo 11 diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fala aos filhos de Israel. Então esta palavra aqui é para os judeus. Fala aos filhos de Israel. A diferença da palavra aos judeus e a palavra do Evangelho é exatamente que o Evangelho é para ser falado a toda criatura. Aquilo que é para o judaísmo é só para o judeu. A palavra é para o judeu. É uma determinação para o judeu. Fala aos filhos de Israel dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Aí ele vem falar em unhas pendidas, né? Quando chega no versículo 4 diz o seguinte: Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. Você não come o camelo, que remói, mas tem unha fendida, ele vos será imundo. Vocês não comem o coelho, aquele coelhinho que você gosta de comer, que é gostoso, né? O israelita não pode comer coelho, porque remói, mas tem unhas fendidas, ele vos será imundo. A lebre, que remói, mas não tem unhas fendidas, vos será imundo. Versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Imundo para não comer. Versículo 8. Da sua carne não, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Porco está morto, não podia tocar nele. Animal imundo. Porco não podia comer. Está aqui em Levítico capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8. Você vai encontrar uma repetição de Deuteronômio, que vai te dizer também a mesma coisa. Tá certo? Mas falando nisso, vamos passar para o Novo Testamento e começar a ver por que eu e você comemos carne de porco. Vamos abrir no Novo Testamento a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Romanos. Porque a gente está falando um assunto, nós temos que mostrar outras coisas no assunto, que já fica resolvido algumas coisas. Romanos, capítulo 14, versículo. Vamos começar no versículo 13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Versículo 14. Eu sei, estou certo no Senhor, que nenhuma coisa de si mesmo é imunda. Nenhuma coisa mais de si mesmo é imunda, senão para aquele que é imundo.
Versículo 15. Mas por causa da comida se contrista o irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele que Cristo morreu. Então a Bíblia diz que se a minha comida escandaliza, eu devo parar. Mas não está dizendo que é pecado. Vamos abrir Atos capítulo 10. Virei a folha, caiu em cima. Atos capítulo 10. Versículo 14. Versículo 9. E no dia seguinte, indo ele em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, Atos, meu irmão, o senhor abre Mateus, aí vem Marcos, Lucas, João, e depois vem Atos. Versículo 10. E tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, eis que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça assunto comum ao que Deus purificou. Esse texto bíblico, ele nos leva a dois sentidos. Pedro aqui está saindo para atender a visão e a chamada de Deus para a casa de Cornélio. E para o judeu algumas coisas eram imundas. Nós falamos já para vocês uma vez que o judeu não entrava na casa do gentil exatamente porque se ele entrasse, segundo a tradição, ele se tornava imundo. Eu falei para vocês que foi o caso daquele centurião que disse para Jesus: eu não sou digno que tu entres na minha casa. E aqui Pedro não queria ir à casa de Cornélio, porque Cornélio era gentil, e ele se tornaria imundo se chegasse na casa de Cornélio. Agora Deus faz a fala Pedro diferente. Pedro, tudo aquilo que era imundo aos olhos do judeu, eu agora vim para purificar, e não tem mais nada imundo nesse sentido. Como não é imundo a comida, o gentil também não é imundo. Mas pastor, não ficou muito claro. Não ficou muito claro, então vamos para o capítulo 15 do livro de Atos. Vamos tornar mais claro. Capítulo 15 do livro de Atos, estava havendo uma discussão muito grande acerca do que determinar para os gentios. Era uma reunião, eu não sei quantas coisas disseram, mas eu acho, pastor Cícero, que alguém naquela reunião levantou-se e disse assim: nós temos que proibir os gentios de comer carne e porco também. O que é que tinha nessa reunião falar disso? Mas quando chega no versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum senão estas coisas. Em primeiro lugar, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos.
Recomendação para gentil que somos nós. Quando se faz uma festa junina, está se fazendo uma festa de São João. Aquela comidarada que está ali, está sendo sacrificada, é como se fosse uma oferta para São João, um sacrifício para São João. Agora mesmo teve igrejas evangélicas aqui, o Tabernáculo da Fé, aquele do Fatifará. Estou falando o nome que é um negócio aí claro, todo mundo sabe o nome. Aquela igreja videira também, que tem aqui no Gama ali embaixo. Eu creio que foi sábado passado, lá em Taguatinga, ou Ceilândia, não sei onde é o Fatifará, fecharam a rua por causa da grande festa junina. A propaganda é festa junina, pela televisão mesmo que eu vi. A igreja videira estava fazendo a festa junina aqui no Gama. E outras igrejas estavam fazendo festas juninas. Tudo aquilo que corre de comes e bebes, o grande ator ali se chama João. A Bíblia nos proíbe qualquer ato que seja de veneração, de adoração ou de glorificação a qualquer ser, a não ser a Cristo. Então ali eu posso dizer de boca cheia, é uma festa diabólica. Não vou entrar no conteúdo da festa junina. O mês de junho é o São João, é o São Pedro e é o Santo Antônio, né? É esse mesmo, né? É o São Pedro, é o São João, é o Santo Antônio. E uma igreja parar suas atividades para fazer uma festa junina, ela está fazendo uma festa dedicada a São João. Só que o João Batista, que nós não devemos chamar São João, podemos chamar o profeta João Batista. Essa é uma característica que a Igreja Católica trouxe no nome, na nomenclatura das pessoas, o São João, o São Pedro, o São Tiago. É interessante isso demais. Tá certo? É interessante isso demais. Inclusive tem algumas Bíblias que até seguem essa tradição. São João, São Pedro, São Tiago. É João, é Pedro, é Tiago, é Paulo. João, apóstolo, Pedro, apóstolo, Paulo, Tiago. Então algumas tradições malignas estão sendo trazidas. E nessas festinhas de São João, eles não têm, parece que não é o quentão de cachaça, mas é um troço lá que eles dão o nome também, que é um quentão também. Eles imitam todas as coisas diabólicas. Então veja o versículo 8. Das coisas sagradas, dos ídolos e do sangue. A palavra de Deus, no Velho Testamento, já proibia o sangue. No Velho Testamento é proibido o sangue. Vou mostrar para os irmãos. E no Novo Testamento foi confirmada a proibição do sangue. Então o crente não come nada com sangue. A chamada galinha a molho pardo não é do nosso. É menu que ele chama? É. A galinha ao molho pardo não é do menu de crente. O chouriço, aquele sangue que a Bárbara acho que é do porco, né? Do boi. Para fazer o chouriço. Quem gosta de um chouriço? Chouriço é um doce de sangue, né? O que é, hein? Eu não sei. É uma linguiça feita com carne e sangue de boi. É, né? Então isso aí. Chouriço gostoso que quem sabe você comia antigamente, a Bíblia diz que não pode. No Velho Testamento proibia, no Novo Testamento proibia. Mas, olha, não comam o sangue, não comam a carne sufocada, aquela galinha que você pega você pelo pescoço e afoga ela aqui, ó. A Bíblia proíbe comer. Porque o sangue fica dentro do corpo e não é derramado. Pastor, que mal esse sangue vai fazer?
Gente, eu não sei se vai fazer mal ou se vai fazer bem. Eu sei que a palavra de Deus proíbe. Eu sei que lá no Jardim do Éden, não sei que fruta era, mas devia ser muito gostosa, que Eva gostou, deu para Adão, Adão gostou. E o Senhor disse, não comam desse fruto. São determinações do Senhor. O Senhor sabe por que determina. Então ele diz, olha, da fornicação e das coisas fazer bem se vos guardares, bem vos vá. No Novo Testamento não tem lugar nenhum dizendo que você não pode comer carne de porco. No Velho Testamento tem, falarás aos filhos de Israel. No Novo Testamento diz que pela oração todos os alimentos são santificados. A palavra de Deus diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, né? Coma de tudo. Você pode comer cobra. Eu tenho um tio que o Senhor já levou, ele disse que media um palmo da cabeça para o rabo, ou do rabo para frente, e um palmo da cabeça para o meio, e aquele meio da cobra ele fazia, isso que era muito gostoso. Eu só nunca comi cobra com ele, porque eu não tive coragem. Você entende o meu negócio? Então, em primeiro lugar, não existe na Bíblia proibição em lugar nenhum para o judeu criar porco. Os irmãos podem procurar. O judeu podia criar porco. Então, não foi um castigo porque eles criavam porco. Criando porco, eles não estavam desafiando a lei de Deus. Por que não estavam? Aquela região, que era chamada a região de Decápolis, uma região formada por 10 cidades gregas, onde a maioria da população era gentia, era grega. Ali habitavam também judeus. Eles tinham um comércio intenso, principalmente aqueles que moravam na costa. E a carne do porco era uma carne muito comerciada. Era comercial. E eles criavam e criavam muito porque ali perto do mar ficava mais fácil de transportarem os suínos para outros locais. Então, o primeiro argumento que o Senhor mandou, permitiu que os demônios saíssem para os porcos, ele não tem base nenhuma bíblica. Quanto ao sangue, a proibição no Velho Testamento, voltemos para o livro de Levítico. Amém? Para o livro de Levítico, no capítulo 3, e aqueles que proíbem comer a carne de porco, eles iriam proibir mais uma coisa também. Levítico 3, acharam? Versículo 17. O judeu, ele não podia comer nem o sangue e nem a gordura. Comida de judeu não podia ter nem sangue e nem gordura. Os senhores sabatistas compram as manteiguinhas deles aí, compram as gorduras. Aqui não diz gordura de porco, diz gordura. Churrasco sem gordura não é churrasco. É? Churrasco sem gordura não é churrasco. Não é churrasco. Aqui não diz gordura de porco, mas diz gordura. Não comam nada com gordura e nem com sangue. Levítico capítulo 3, versículo 17. No capítulo 7 de Levítico confirma novamente.
capítulo 7, versículo 20. Vamos começar no 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Ó, não é só de porco, não. É gordura em geral. Pode-se usar a gordura do corpo morto, então no versículo 24, para toda obra, mas de nenhuma maneira comereis. Quer dizer, podia usar o sebo de carneiro quando tivesse com o joelho inchado, né? Esquentar para passar no joelho, para desinflamar, que é um remédio que se usa lá no norte, nordeste, mas para comer não podia. Versículo 25. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se ofereceu ao Senhor, agora é um animal, oferta queimada, a pessoa que comer será estipada do povo de Deus. Tá certo? Que você vai ter muitos textos. Você vai ter o capítulo 17. Nós estamos tratando dos porcos, mas tem coisa no meio que é melhor a gente ver logo de uma vez. Capítulo 17, versículo 10 a 14. Qualquer homem de Israel do estrangeiro que peregrina por deles, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e estiparei. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que será expiado pela alma. E continua falando. Então, sangue é que foi proibido comer no Velho Testamento, e no Novo Testamento foi confirmada a proibição do sangue. A proibição da gordura não está no Novo Testamento. Tá certo? O Cícero pode fazer um churrasco gordo. A única coisa que ele pode ter é dor de barriga depois. Mas pecado não é. Tá certo? Outra coisa, irmãos, não havia, já falei, não há em lugar nenhum na Bíblia proibição de criar porco, a proibição de comer no Velho Testamento, o porco, o sangue, a gordura, o sacrificado ao ídolo sufocado. Então a morte dos porcos não foi um castigo, porque eles eram imundos para a alimentação e não para a criação. Então tinha a ver com o quê? O que é que os gregos tinham a ver com os costumes judaicos? O que é que os gregos tinham a ver com os gentios? Com as leis de Moisés? Não tinham nada a ver com isso. Outros dizem que Jesus expulsou aqueles demônios para mostrar a sua autoridade sobre os demônios. Pelo texto, a gente vê que esta afirmação não é verdadeira. Como, pastor? Pastor Elias, quando os demônios viram Jesus, porque eles gritaram? Por que tu já não vieste atormentar do templo? Eles já mostraram o quê? Que eles eram submissos a Cristo. Jesus ali não estava demonstrando autoridade sobre os demônios. Vou mostrar minha mão. Quando ele foi, basta ele chegar, os demônios olharem e começar a gritar. Tu já vieste nos atormentar antes do tempo? Cristo, Filho de Deus? O que foi que eles estavam dizendo? Nós já somos submissos a ti. Você se lembra a palavra do centurião? Dize somente uma palavra e vai acontecer. Os demônios falaram do mesmo jeito para Jesus. Nós só queremos a autorização tua para entrar nos porcos. Tu está mandando a gente sair? Nós vamos sair. Mas
nós queremos autorização tua para entrar nos porcos. Por que será que os demônios pediram autorização para entrar nos porcos? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Tudo que o demônio passa a mão, torna-se um objeto, se não destruído, mas um objeto estragado, que só Deus pode consertar. Você sabe disso? O diabo usava aqueles dois homens para aterrorizar aquela cidade. Aqueles homens viviam no sepulcro. Mas sabe o que eles faziam? Eles saíram do sepulcro e vinham para a porta da cidade. E todo mundo tinha medo deles. O diabo usa os seus meios para procurar aterrorizar as pessoas. Existem territórios que o diabo tem um domínio maior. E a luta que havia ali por parte do diabo, ao pedir a Jesus para penetrar naqueles porcos, é como se ele estivesse mandando um recado. Nós já dominamos esse território. E já dominamos de tal forma que nós não queremos sair daqui, nós queremos ficar nesse território em alguém, em alguma coisa, em algum bicho. Vou mostrar para vocês que eles ficaram no território. E naquela hora o diabo penetrou nos porcos, os porcos caíram no desfiladeiro, e aquele ato diabólico foi usado pelo diabo para retirar Jesus daquele local. Outra coisa que aprendemos nesse assunto, que os demônios entram nos animais. Que existem animais endemoniados. Pastor, você já viu animal endemoniado? Já vi mais de um, já vi na minha casa. Criava um cachorro, branco, Doberman, coisa mais linda do mundo, parecia um garrote, pretão das patas marrom, uma coisa mais linda. Não era muito bonito. Cachorro manso. De repente um dia ele olha para mim assim, os dois olhos dele ficaram bem vermelhos. Vocês já viram aquele filme, o Doberman Assassino, né? Aquele jeito. E ele saltou para me matar. Saltou, levantei o braço, pegou no meu braço, me derrubou. E o bicho quando morde, não sei o que tem na baba dele, seu braço fica como morto. Aí eu peguei solta ramo, tinha um peso assim que eu vim fazer o exercício, eu peguei, ele soltou. Ele soltou que eu fui levantar, ele saltou de novo. Eu levantei a perna e me segurou na perna. Aí não soltava mais. Não soltava mesmo. Eu bati com o outro pé tanto na cabeça dele que meu pé ficou preto, meu calcanhar ficou inchado e preto, de tanto bater. Porque eu não sei gritar. Papai, quando batia na gente, dizia assim, homem não chora. E a gente aprendeu isso. É algumas coisas na vida que são coisas. Se você faz cócega em mim, eu sinto se eu quero. Eu só grito se eu quiser. O Gideãozinho chegou, tentou, não conseguiu. E ele agarrado na minha perna. Essa altura meu braço já tinha morrido, minha perna já tinha morrido, só tinha um lado. Depois que o Jesus chegou, pegou ele pelo pescoço e enforcou. Quando ele perdeu o fôlego, ele abriu a boca. Ficou sentado lá. A vizinha chegou mais tarde, bateu nesse cachorro, como você possa pensar. Ele não fez nada com ela. Eu voltei mais tarde, provoquei, não fez nada comigo. Ela tem um cachorro. Tudo bem. Eu fui criar outro cachorro. Eu vi um dia trazendo leite e uma mulher me pediu leite. E eu dei. Ela estava com fome em casa. Eu dei 2 litros daquele de 2, dei 4 litros de leite para ela. Ela pegou um cachorrinho assim e disse assim, eu vou lhe dar isso aqui de presente. Eu falei, eu não quero não, ainda mais esse vira-lata. Ela disse, não, vira-lata. Isso é uma fila pura. Eu falei, é nada. Mas ela tanto insistiu, eu trouxe o cachorro. Realmente era um fila. Aquela coisa linda.
forte, aquele pelo que cresceu, rolava no chão brincando com o Joel, que era pequeno e tudo, criou-se com ele. Um dia eu entro no mesmo local, o cachorro me olha do jeito, os olhos ficam vermelhos. Mas eu fechei o portão bem rápido, daí por diante eu não podia entrar naquele local do cachorro. Não era outra coisa. Todo mundo, ele estava tranquilo, mas comigo ele não me olhava. Eu partia para cima. E eu dizia, esse cachorro está endemoniado. E se você ler esse negócio dos porcos, o diabo entra em animais. O diabo penetra em animais, sim senhor. Às vezes nós não temos sabedoria de expulsar também. Eu acho que você tem que expulsar também, ele tem que ir embora. Entende? Então o demônio entrou naqueles porcos para nos deixar algumas lições acerca de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Quando o demônio sai daqueles porcos morrem, o demônio entrou em um grupo muito grande de pessoas. A Bíblia diz que quando os porcos foram se precipitaram, os porqueiros foram avisar os donos dos porcos na cidade, os donos vieram, a cidade veio, e quando viram os gadarenos sentados, perfeitos, eles tiveram temor dos gadarenos perfeitos. Qual foi a atitude deles com Jesus? Senhor, sai dos nossos termos. Nós não te queremos aqui. Aquelas pessoas estavam dominadas pelos demônios, creio eu, pelos demônios que saíram dos porcos. Dominaram aquelas pessoas, que aquela região era dominada por demônios. E eles continuaram dominando ali, e fizeram com que os habitantes daquela cidade pedissem que Cristo se retirasse. Só que Jesus não atendeu o pedido dos demônios. Se você ler o Evangelho de Marcos e de Lucas, a história dos demoniados, você vai encontrar alguns fatos que completam Mateus. A Bíblia diz que os habitantes da cidade pediram para Jesus se retirar. Está certo? Pediram para Jesus se retirar. E aconteceu um fato que fica na nossa mente. O endemoniado, depois de liberto, o endemoniado olhou para Jesus e disse assim, eu não quero mais ficar em Gadara. Eu quero ir embora contigo, Jesus. A pessoa que é transformada por Cristo e deixa qualquer coisa para estar com Jesus. A pessoa liberta, a pessoa abençoada, ele abandona qualquer coisa para estar com Jesus. Mas Jesus disse, não, eu agora aqui vou manifestar o pensamento que eu tenho acerca disso aqui. Jesus disse, não, tu vai ficar aqui, você é uma testemunha verdadeira. A Bíblia não diz isso, é o que dá para. Você é uma testemunha verdadeira que Deus faz, o poder de Deus. Pois agora você vai ficar nesta cidade, e você vai anunciar nesta cidade o que aconteceu contigo. Jesus deixou o gadareno para ficar perturbando os demônios. Jesus nomeou o gadareno missionário de Decápolis. Decápolis agora tinha um missionário. Antes de Paulo, já tinha um missionário em Decápolis. Nós não sabemos o nome dele. O ex-endemoniado. O primeiro grande missionário nomeado por Jesus para 10 cidades era um ex-endemoniado. A Bíblia diz ou não diz? Vai e volta para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus tem feito. O Senhor deu àquele homem agora a missão de pregar o seu evangelho naquele local. Porque para Deus, mais vale um homem do que 2.000 porcos. Marcos 5, 19 e 20. Marcos 5, 19 e 20. Ele disse assim, Jesus, eu quero ir contigo, Jesus.
coisa, né? Jesus disse, não, você não vai comigo não. Você vai ficar aqui. Você é meu evangelista. Você é meu missionário aqui. Você vai pregar nesta cidade. Você vai dizer com grandes coisas. Quer dizer, os demônios disseram, tu vieste nos perturbar antes de tempo. Jesus deixou a perturbação para os demônios. Porque eu creio que aquele homem começou a fazer a obra de Deus. E muita coisa que aconteceu depois, que a história nos conta, naqueles setores. O reflexo daquele dia que Jesus Cristo esteve na região de Decápolis, ali com os gadarenos. Então, qual foi o motivo dos demônios entrarem nos porcos? Eu creio perfeitamente que era como que dizendo, essa região aqui é muito boa para nós, o povo dessa região nos aceita muito bem, nós queremos permanecer neste local. Qual foi a resposta de Jesus? Eu deixo um missionário aqui para poder te fustigar e retirar este povo da opressão de vocês. Então, eu creio que simplesmente essa. Quando Jesus atravessa o mar para ir para Decápolis, aquela tempestade que houve não foi outra coisa. Jesus estava indo constituir um homem para ser o seu atalaia naquele local. O grande primeiro missionário que a Bíblia me narra é o endemoniado de Gadara. É verdade ou não é? Tem algum outro antes, pastor? Jesus chega a dizer, não vai não, você vai ficar pregando aqui agora. O endemoniado de Gadara é o primeiro grande missionário para 10 cidades, para Decápolis. Evangelizar os gregos, os gentios e os judeus que estavam ali. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. O diabo procura dominar, mas Cristo, quando entra no território do diabo, o diabo tem que tomar um jeito e pegar o seu bequinho, como diz o povo.